Fala, galera que vai fazer o concurso para a Câmara Municipal de Nova Iguaçu. Eu sou o professor Renato da Costa, professor de Informática do Estratégia Concursos, e meu objetivo hoje, nessa revisão de véspera, é trabalhar com vocês muitas questões recentes do Instituto OACP, para a gente, quem sabe, predizer pontos que possam vir a cair na sua prova amanhã. Então, vem comigo. Vamos lembrar o conteúdo programático? Conceitos e fundamentos básicos de informática, conhecimentos e utilização dos principais softwares utilitários, ambientes operacionais, utilização básica de sistemas operacionais Windows 7 e Windows 10, utilização de ferramentas de texto, planilha e apresentação do Microsoft Office e do LibreOffice, conceitos básicos de hardware, conceitos e tecnologias relacionados à internet, principais navegadores, Internet Explorer, Firefox e Chrome, ferramentas de busca e pesquisa, Google, conceitos básicos de segurança na internet e vírus de computadores. Beleza. Vamos começar, então, a trabalhar questões de 2024 da banca OACP. A primeira questão da Defensoria Pública do Mato Grosso já é uma questão com nível de dificuldade de médio para alto. Não é um conceito tão trivial, mas você vai compreender. Vejamos. Assinale a alternativa que apresenta o conceito que está diretamente relacionado ao princípio de que um computador deve ser capaz de executar diferentes programas, inclusive outros sistemas operacionais. Bom, você tem que entender o seguinte. O computador, o hardware, aqui eu estou ilustrando um desktop, né? O hardware, ele vai possibilitar que você, através de um sistema operacional, possa interagir com a máquina. E aí, nesse caso, o sistema operacional vai ser o Windows. E esse sistema operacional vai dar suporte aos utilitários e aplicativos. Utilitários são programas comumente usados para auxiliar o sistema operacional em alguma tarefa. Enquanto os aplicativos, que a gente pode ter muitos, são programas com finalidade específica voltada para o usuário. Edição de texto, planilhas, enfim, softwares de apresentação, softwares de desenho, né? São apps, são aplicativos. Legal. Essa seria uma arquitetura tradicional. A gente tem um computador, sobre o hardware roda o sistema operacional e assim os programas utilitários e aplicativos em geral. Agora, o que o enunciado está trazendo para a gente, esse conceito de virtualização, permite que um único equipamento físico possa rodar em um ambiente de virtualização máquinas virtuais. Então eu posso ter aqui a VM, Virtual Machine, máquina virtual, VM1, VM2, VM3. E cada uma dessas VMs pode ter um sistema operacional diferente. E aí nós teremos como se fossem máquinas diferentes. Cada máquina rodando os seus utilitários, os seus aplicativos. No ambiente de computação em nuvem, por exemplo, a virtualização ela é padrão. Porque nos data centers existem agrupamentos de computadores que oferecem serviços para múltiplos usuários. Cada computador físico pode atender múltiplos usuários virtuais, utilizando esse processo de virtualização. Então, em servidores, em redes de computadores, existem aqueles computadores robustos que vão atender a demanda de múltiplos clientes. É muito comum trabalhar com virtualização para que eu possa ter diferentes servidores lógicos dentro de um único equipamento físico. Esse é o conceito de virtualização. Lembrando que eu estou na véspera da prova, eu tenho que explicar de uma forma
objetiva, para que eu possa ter diversas máquinas virtuais, cada uma rodando o seu sistema operacional. A gente vai ter um processo de virtualização. Perceba que dentre as alternativas, inclusive, dava para trabalhar com a exclusão, né? Porque a compilação é uma etapa na programação que vai converter o código-fonte em um código-objeto. É uma etapa no processo de linkedição para criar um executável. Fragmentar é dividir, cifrar é codificar, criptografar, indexar, preparar um índice para uma consulta, para uma organização, para uma classificação. Então, o conceito aí é um conceito de virtualização. Percebam um slide com a teoria. A virtualização possibilita que um único equipamento possa dar suporte a vários sistemas ao mesmo tempo, particionando um servidor físico em vários servidores lógicos. É o exemplo que eu quis desenhar. Eu tenho um desktop, um computador, com um sistema operacional, uma aplicação. Esse é o método tradicional. O método clássico, vamos colocar assim. É uma arquitetura padrão. E agora uma arquitetura com a virtualização, onde eu vou ter diferentes sistemas operacionais, cada um com os seus aplicativos. E podendo ser implementado em servidores, por exemplo. Legal. Em um ambiente virtualizado, a gente consegue ter vários sistemas operacionais em janelas. Percebam nesse exemplo que a gente está num computador Macintosh. Aí a gente tem uma máquina virtual aqui com Windows 10, uma máquina com Windows 7, uma máquina com Windows 8, uma máquina com Windows XP, num exemplo prático da virtualização. Vamos para a próxima. Uma servidora da Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso do Sul foi designada para fazer parte de uma equipe de trabalho remoto. A equipe utiliza uma tecnologia VPN. Quando ela faz parte de uma equipe de trabalho remoto, significa que ela está trabalhando em home office. E aí ela quer acessar a intranet da empresa, ela vai querer acessar a intranet através da internet. Só que a internet é uma rede pública. E a VPN é a tecnologia que vai ser utilizada para implementar a segurança. VPN é uma sigla que representa Rede Privada Virtual. A VPN vai implementar criptografia, tunelamento, mecanismos que vão possibilitar um tráfego seguro a partir da rede pública. A equipe utiliza a tecnologia VPN para acessar documentos e recursos internos da Defensoria. E essa servidora foi instruída a sempre desconectar a VPN ao terminar seu expediente, a fim de não consumir recursos de forma desnecessária. Nesse caso, a maneira correta dela proceder é desconectar da VPN, mas manter seu computador sempre ligado. Ela precisa ficar com o computador dela gastando luz enquanto ela não está trabalhando? Não. Desligar o computador sem desconectar da VPN. A recomendação, a servidora foi instruída, olha a interpretação de texto, a desconectar da VPN ao terminar seu expediente. Então ela deve desconectar da VPN e em seguida desligar seu computador. Por isso o gabarito aí é o que, gente? Letra C de Charlie. Essa questão já ficou mais tranquila, né? De fato, era interpretar o enunciado. Letra C. Quando ela terminar o expediente, ela desliga o computador dela, mas ela desconecta primeiro a VPN para depois desligar o computador. Ok? Legal. Vamos para a próxima. Um servidor da Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso recebe um e-mail que parece ser da equipe de TI da Defensoria, pedindo para ele clicar em um link para atualizar a senha. Desconfiado, ele decide não clicar no link imediatamente. Ele desconfia que isso é uma fraude. Esse tipo de fraude costuma ser uma espécie de engenharia social. Engenharia social
é um gênero para algo que vai ludibriar o usuário, numa tentativa de induzi-lo a fornecer dados falsos, para a prática de fraudes financeiras. Então, o que ele deve fazer? Nessa situação, o próximo passo que ele deve dar é ignorar o e-mail e deletá-lo imediatamente. Clicar no link, essa é a pior recomendação. Responder o e-mail, negativo. Encaminhar o e-mail para o departamento de TI para verificação. Essa é uma recomendação. Né? Por quê? Ele é um funcionário, ele é um servidor da Defensoria Pública do Mato Grosso. Parece ser de TI da Defensoria. Então vale a pena instruir o pessoal de TI para verificar, se for o caso, para que eles possam informar aos demais servidores que aquele tipo de golpe está ocorrendo dentro da instituição. Então o gabarito aqui é o que, gente? Letra D de delta. E agora? Agora uma questão que traz o ponto do edital que fala de utilitários. Vamos ver. Uma servidora da Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso está trabalhando em casa em um caso que exige a análise de várias imagens em diferentes formatos. JPG, PNG, BMP. Desse modo, ela precisa usar um visualizador de imagens que seja capaz de mostrar metadados. O que são metadados? São dados sobre dados. A servidora da Defensoria Pública, quando ela tem imagens e precisa de acesso aos metadados, metadados seriam, por exemplo, a data, a hora daquela imagem, o equipamento que tirou a foto, o nome, talvez, da pessoa que tirou a foto, pode vir como um metadado daquela câmera. Metadados exige e permite a anotação diretamente nas imagens. Diante dessa necessidade, qual das seguintes opções de visualizadores de imagem deve ser considerado? Questão difícil, né? O Paint vai permitir visualizar a imagem, mas não vai possibilitar visualizar os metadados. O mesmo acontece com Windows Photo Viewer, nada disso. Letra C, Infam Viewer, Fast Stone Image Viewer. PowerPoint também não. Então, a B e a E, a gente já sabe que estão fora, né? Muitos devem ter marcado a letra A, porque o Paint é um editor de imagens. Mas a questão toda são esses metadados. Vamos ver. Na informática, os metadados são informações adicionais associadas a arquivos de imagem, geralmente formatos como JPEG e TIFF. Esses metadados incluem detalhes sobre a câmera, o dispositivo usado para capturar a imagem, configurações da câmera, data, hora, informações de localização de GPS e outros detalhes técnicos e contextuais relacionados à imagem. Para quê? Para algo voltado para perícia, por exemplo. Os metadados são úteis para fotógrafos, para a organização e categorização de imagens, pois fornecem informações importantes sobre circunstâncias em que a imagem foi capturada. Podem ser usados por aplicativos de software para exibir informações sobre as imagens e para realizar operações de edição. O Fast Stone Image Viewer é um visualizador de imagens gratuito que suporta uma ampla variedade de formatos de imagens. Ele é capaz de exibir metadados EXIF. Então, gabarito aqui, letra D de delta. Qual a chance de um professor prever esse tipo de questão? É baixa, né? Tendo em vista que o assunto nunca tinha sido cobrado. Quando o examinador coloca utilitários no conteúdo programático, existem inúmeros utilitários. Utilitários para compactação de arquivos, como o WinRAR, utilitários para manutenção do computador, utilitários para auxiliar o sistema operacional, leitores de PDF, muitos, visualizadores de imagem. Então, o escopo é difícil. De fato, essa questão
Se a pessoa realmente conhecesse o programa, ótimo. Caso contrário, tinha que tentar trabalhar a exclusão. Entender que esse papo dos metadados, que são os dados sobre o dado, não seriam padrão do Paint, nem do Windows, nem do PowerPoint. E aí, o gabarito fica a letra D. Vamos para a próxima. Outra questão de utilitários. Um servidor da Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso recebeu para análise de um caso uma coleção de arquivos de vídeo. Ele precisa de um reprodutor de vídeo que suporte uma ampla gama de formatos de arquivos de áudio, que possa manipular legendas, oferecer ajuste e equalização de áudio, permitir a criação de playlists. Qual é um reprodutor que vai permitir isso? E aí? Adobe Flash Player não. O Flash é para habilitar animações em determinadas páginas da web, por exemplo. VLC Media Player. VLC é um reprodutor multimídia livre de código aberto, multiplataforma, que reproduz a maioria dos arquivos de mídia, como DVD, CD de áudio, VCD e vários outros protocolos. O VLC é um reprodutor de mídia gratuito de código aberto, que suporta uma ampla variedade de arquivos, incluindo MP4, MKV e AVI. Por que o MKV está em vermelhinho? Porque o Windows Media Player não vai reproduzir o MKV. Então, o Windows Media Player ele vai reproduzir vídeo. Mas o padrão do Windows, por exemplo, é WMV. Outra questão, covarde? Talvez, mas fica aí para revisão de véspera, né? A gente viu que existe um reprodutor de áudio, que é o Fast Stone, e agora um reprodutor de vídeo, que é o VLC, que tem esse amplo suporte aos formatos de arquivo. Ok? Vamos para a próxima. Bora. Uma analista da Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso do Sul precisa utilizar o navegador Firefox para acessar documentos armazenados em uma plataforma online da Defensoria. Ele recebeu um e-mail contendo links para esses documentos, mas esses links devem ser abertos em abas anônimas. Nesse caso, ao fazer isso diretamente pelo Firefox, como é que ele deverá proceder? Bom, um detalhe interessante, como o edital cobra diferentes navegadores, no Edge e no Google Chrome, o atalho para guia anônima é Ctrl+Shift+N. No Firefox é diferente. É Ctrl+Shift+P. Porque, a rigor, essa guia anônima é uma guia privativa. Aí o Firefox usa o Ctrl+Shift+P. Ok? Qual é a característica da guia anônima? Esse já é um assunto mais corriqueiro. Guias anônimas são aquelas guias que não vão deixar rastros na máquina do usuário. Não vão salvar senhas, não vão salvar dados de formulário, não vão salvar números de cartão de crédito. Então, é interessante quando eu estou acessando um computador público que eu navegue por uma guia anônima. É para que os dados não fiquem gravados naquela máquina. Então, o analista deverá clicar com o botão direito no link e escolher abrir em aba normal? Não. Arrastar o link para a barra de endereços? Ele recebeu um e-mail que contém links que devem ser abertos em abas anônimas? Não. Clicar com o botão direito no link e escolher abrir em nova aba anônima. Gabarito letra C. Ok? Clicar no link enquanto mantém pressionado Ctrl abre uma nova guia, mas que não necessariamente vai ser anônima. Por isso que o gabarito aqui é letra C. E agora? Uma servidora da Defensoria Pública está usando o Word 2016 para criar um documento extenso de mais de 200 páginas. Ela deseja gerar um índice remissivo. Índice remissivo é aquele que costuma aparecer no final dos livros. É aquele que
traz as palavras em ordem alfabética, e aí você vai lá no final, olha lá, eu estou procurando a palavra pantofobia. Aí ele mostra lá, pantofobia está na página 248, 324, aí você volta, né? Você está fazendo uma remissão. Para trabalhar com esse tipo de índice remissivo, no Microsoft Word, como é que a gente vai proceder para trabalhar com esse índice remissivo? Vamos ver. Letra E, ir para layout. Galera, tudo que tem a ver com um trabalho científico, com um livro, com uma monografia, com uma tese, com uma dissertação, com um artigo, está na guia referências. Referência vai ter sumário, índice, nota de rodapé, nota de fim, citação, bibliografia, são todas opções da guia referências. Então, eu já posso riscar a letra B, a letra C e a letra E. Agora, para trabalhar com o índice remissivo, eu vou ter que escolher cada palavra-chave e marcar a entrada. Depois, inserir o índice remissivo. Marcar a entrada é sinalizar quais as palavras que vão pertencer ao índice. Gabarito, letra D. Por que não pode escolher a letra A? Porque o sumário, ele não é um índice remissivo. Ele é um índice analítico. O sumário é aquele índice que aparece no início do livro, que traz a estrutura do documento, as seções do documento. Capítulo 1, Windows, capítulo 2, Word, capítulo 3, Excel, capítulo 3.1. O sumário tem a ver com as seções do documento. Ele é para o índice remissivo. Ele é para o índice analítico. O índice analítico é o do início do livro. O índice remissivo é o do final do livro. Colocando de uma maneira prática. Gabarito, portanto, letra D de delta. Legal. Bora! Um servidor da Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso está usando um computador com sistema operacional Windows e precisa configurar uma tarefa agendada para ser executada apenas quando o computador estiver ocioso por mais de 10 minutos. Nesse caso, para conseguir essa configuração, qual dos seguintes passos deveria ser tomado? No agendador de tarefas do Windows. Um outro recurso pouco utilizado. No agendador de tarefas, que possui essa interface, a gente vai poder criar uma tarefa, estabelecer uma condição, especifique as condições que, junto com os disparadores, determinam a tarefa a ser executada. Ocioso. Iniciar a tarefa somente se o computador estiver ocioso há 10 minutos. Então, o procedimento se dá a partir do agendador de tarefas e o gabarito. Criar tarefa no menu ação, na aba condições, marcar opção. Iniciar tarefa somente se o computador estiver ocioso há 10 minutos. E o que é mais importante numa revisão de véspera? É mostrar que existe esse recurso. Ok? Agendador de tarefas. Legal. Bom, agora o sarrafo ficou mais baixo. A gente percebe que em 2024 o Instituto AOCP ele mudou bastante o perfil, né? Inclusive começou a elaborar questões bastante imprevisíveis, né? Questões com grau de complexidade alto, com assuntos inusitados. Mas essa questão já é normal. Qual dos seguintes tipos de memória não é uma memória volátil? Volátil é tudo aquilo que é temporário, que se perde. Então, ele quer o que não é volátil. Ou seja, ele quer o que é permanente. Memórias voláteis
são memórias do tipo RAM. RAM, cache, registradores. DDR é um tipo de memória RAM. Então, tudo que é DDR é volátil. DDR é volátil. RAM, volátil. DDR volátil. O que não é volátil é ROM. Não voláteis vão ser as memórias ROM e as mídias magnéticas, as mídias óticas, as mídias sólidas. Quando eu falo magnéticas, eu posso pensar no disquete, no HD, na fita. Mídias óticas, o CD, o DVD, o Blu-ray. As memórias secundárias, de modo geral, né? Pendrive, SSD, são não voláteis, têm um caráter permanente. Então, gabarito aqui, letra D de delta. Vamos para a próxima. Em um ambiente corporativo, a estratégia é considerada a mais eficaz para garantir a proteção e segurança de computadores e dados contra técnicas de phishing, que são fraudes financeiras, e engenharia social. Lembra o que é engenharia social? A técnica de enganar, de ludibriar, de explorar vulnerabilidades humanas, explorar a vontade de ser útil do ser humano, né, a presteza. Vamos ver. Qual é a melhor maneira de proteger isso? Bom, como a engenharia social ela engana o ser humano, não adianta instalar antivírus e firewall. Um antivírus vai proteger a máquina de malwares em geral. O firewall vai proteger de invasões. Beleza. Mas o que vai proteger a pessoa é o treinamento. É você dar instrução, você dizer para ela, olha, está acontecendo um golpe assim, assim, assim. Olha, você não pode ser prestativa na internet. Se alguém te pedir alguma coisa, você deve sempre desconfiar, né? Você deve averiguar. Então, o treinamento constante, instruções é que vão ser relevantes para proteger os funcionários acerca da engenharia social. Vamos ver. Implementar um firewall básico e uso exclusivo de antivírus gratuitos. Aqui a gente tem dois erros, né? Implementação de firewall básico. O firewall, quanto mais avançado, melhor. E por que um uso exclusivo de antivírus gratuito? Então, na verdade, firewall e antivírus já não vão proteger da engenharia social, mas são sempre recomendáveis no contexto da segurança. Mas a recomendação não é que seja básico nem gratuito. Pode ser gratuito? Pode, desde que seja bom. O próprio Windows, por exemplo, já traz um antivírus, que é o Windows Firewall Defender, o Windows Antivírus Defender. E o Firewall também. O próprio sistema operacional já tem o Windows Firewall Defender, Microsoft Firewall Defender. Então, o Defender, ele é gratuito, mas é bom, né? Agora, vamos para a letra B. O uso de senhas complexas atualizadas mensalmente como única medida de segurança para acesso aos sistemas. Negativo. Hoje, inclusive, a gente tem sistemas com autenticação multifator, que além da senha vão exigir um token, vão exigir uma autenticação biométrica. Então, tá fora. Criação de uma política de segurança que inclui treinamento. Isso é muito importante. Além de medidas técnicas como o firewall antivírus, gabarito letra C. Para proteger de golpes, a gente tem que dar instrução, treinamento, aula, curso. Letra C. Não é para restringir o acesso à internet. Hoje, sem internet, muitas vezes as pessoas não trabalham. E a letra E. A instalação de câmeras de vigilância é para um controle físico, para monitorar o uso físico dos computadores, para ver quem é que está dentro da empresa. Então, a letra E está fora. Legal. Vamos para a próxima. Já caímos para 2023. Utilizando-se dos conceitos de malwares,
Qual o nome do programa malicioso capaz de se propagar automaticamente e explorar vulnerabilidades existentes ou falhas de software? Até aqui, a gente pensa no worm. Se a questão parasse aqui, seria um worm. Mas quando ele coloca dispondo de um mecanismo de comunicação com o invasor, permitindo que seu controle seja realizado remotamente. Isso caracteriza o bot. Por isso o gabarito aqui é letra E de eco. Então, o worm e o bot, eles se propagam da mesma maneira. Se a questão ela se limitasse a falar da propagação automática e exploração de vulnerabilidades, a gente marcaria o worm. Entendi. Storm não. Firewall é um mecanismo de segurança. E proxy pode ser até visto como uma evolução do firewall. É um computador que intermedia a comunicação da máquina do usuário com a rede, fazendo um controle de acesso, oferecendo cache para melhorar o desempenho da rede. É um firewall de aplicação. Então, gabarito aqui é o que? Letra E de eco. A ideia do controle remoto faz com que a máquina fique escravizada, criando um conjunto de máquinas escravizadas por bots, cria o que a gente chama de botnet, né? Uma rede zumbi. Legal. Vamos para a próxima. Agora uma questão de Excel. Carlos é técnico de sistemas em uma instituição de ensino e, utilizando-se do Excel 2016, precisa utilizar uma função que retorne a mediana. O que é a mediana? É aquele valor do meio de uma lista ordenada, né? Que divide em duas partes iguais uma amostra estatística. Então, a mediana, qual a função que ele pode utilizar para obter a mediana? É a função med. Não existe mediana por extenso. A letra B, média, calcula a média aritmética. A média aritmética simples. E MDC? MDC é o máximo divisor comum. Ok? Gabarito, letra E. O Excel, pessoal, ele tem mais de 400 funções. Existem aquelas funções que são costumeiras em prova. E funções dessa categoria estatística costumam cair bastante. Média, mediana, mínimo, máximo. São questões costumeiras em prova. E aí, lógico, a mediana, o nome da função é média. O cálculo é da mediana, mas a função tem a sintaxe média. Por isso, gabarito, letra E. Lembra a mediana? Pior que vale a pena lembrar. Se eu tenho aqui 5 números, 8, 7, 8, 2 e 4. Para calcular a mediana, eu tenho que primeiro colocar em ordem. 2, 4, 7, 8 e 8. Aí a mediana é do meio. Beleza? Vamos para a próxima. As ações do sistema que um usuário pode realizar no Windows são regidas pelo tipo de conta com o qual ele entra. A conta pode ser uma conta de usuário padrão, pode ser uma conta de administrador, ou até mesmo uma conta convidado. Qual o raciocínio? A conta de usuário padrão, ela não pode tomar medidas que coloquem a máquina em risco. O usuário padrão, ele não faz nada que coloque a máquina em risco. E o administrador? O administrador pode fazer tudo. O administrador tem controle total da máquina. Então, uma conta de administrador tem permissões de mais alto nível que uma conta de usuário padrão. O que significa que o proprietário de uma conta de administrador pode realizar tarefas no seu computador que o proprietário de uma conta padrão não consegue. Assinale a alternativa que apresenta corretamente ações permitidas às credenciais da conta de usuário padrão.
Vamos ver. O usuário padrão, ele pode acessar arquivos de sistema. Arquivos de sistema são aqueles arquivos indispensáveis para o funcionamento do Windows. Acessar arquivos de sistema e arquivos nos perfis das contas de outras pessoas, de diretórios privados, diretórios não públicos. A letra E está errada, pessoal. Se ele apagar um arquivo de sistema, a máquina para de funcionar. E se o perfil é da conta de outra pessoa, tem que ser privado. O administrador pode? O administrador pode tudo. Letra D. Instalar e remover aplicativos. Instalar aplicativos, ele pode instalar um programa com vírus, ele pode instalar um programa pirata e a empresa vir a tomar uma multa. Remover o aplicativo, e se outra pessoa for usar a máquina e precisar daquilo? Então, essas ações são proibidas para o usuário padrão. Alterar configurações relativas à segurança? Vamos deixar o usuário padrão desabilitar o firewall? Não. O usuário padrão pode criar contas. Aí ele cria uma conta de administrador. Agora, alterar a senha dele? Beleza. Alterar ou remover a senha dele. Dele próprio. Por isso, gabarito letra A. Teve gente que discordou da questão porque não veio escrito que era dele. É lógico que ele não vai poder alterar a senha de outra pessoa. Mas ele vai poder alterar a senha dele. Ok? Gabarito letra A. O que é até uma recomendação de tempo em tempo que o funcionário altere a sua senha. Legal. Vamos que vamos. Os malwares, os programas maliciosos, se infiltram em um sistema de computador sem conhecimento do usuário, com a intenção de causar algum dano, furtar informações do sistema ou mesmo alterá-las e danificá-las. São conjuntos de instruções que fazem o sistema executar o que o invasor solicitar. O termo malware é proveniente de software malicioso. De forma geral, os malwares podem ser classificados como vírus, worms, rootkits ou cavalo de Troia. Os demais não existem. A terminologia relacionada com os malwares apresenta para a gente os vírus, worms, bots, spyware. E aí, quando eu falo de spyware, a gente tem o keylogger, o screenlogger, o adware, o ransomware, o rootkit. Vamos ver, vírus, worm, bot, spyware, cavalo de Troia, que é o trojan, que é da letra E. Vírus, worm, bot, spyware, cavalo de Troia, backdoor. E vamos colocar aí também o hijacker. Então, esses são termos que podem vir associados a malwares na sua prova amanhã. Vale a pena você ter essa visão geral. Ok? É lógico que vale a pena você saber as características de cada um. Mas, minimamente, para essa questão, tinha que saber que as alternativas de A a D não existem. Legal. Gabarito, então, letra E de eco. Vamos que vamos. Vamos embora. Vamos para a próxima questão. Vamos lá, galera. Instituto Federal do Maranhão. Quais métodos são utilizados para configurar uma conta de e-mail no Microsoft Outlook? Quando ele coloca quais métodos, na verdade são protocolos. Nós temos 3 protocolos relacionados com o correio eletrônico. O SMTP, que é o protocolo usado para envio de mensagens. Sempre que você escreve uma mensagem de correio eletrônico e manda enviar, o SMTP vai ser o protocolo da arquitetura TCP/IP responsável pelo envio, pela transmissão da mensagem. E o POP3 ou o IMAP4 são os protocolos para acesso.
com a característica do POP ser sempre utilizado para baixar as mensagens do servidor para a máquina do cliente. Enquanto o IMAP 4 permite acessar essas mensagens online, né? Legal. Então, nós temos 3 protocolos de correio eletrônico. O SMTP, o POP e o IMAP. Olha que maldade. A gente fala IMAP, mas a escrita é IMAP. Então, nada de IMAT. É IMAP. POP e IMAP vão ser os protocolos usados para configurar a conta de correio eletrônico. Na verdade, deveria ser um para envio e um para recebimento. Mas dentre as alternativas, só pode ser a letra E. Beleza? Observem que na letra A, com E está errado, DOP está errado, DOP está errado, nada de mate, nem com E. Então, gabarito aí, letra E de eco. Legal. E agora? Em uma planilha eletrônica do Excel 2007 ou superior, um técnico de informática precisa contar quantas vezes determinado nome aparece na planilha. Primeira coisa, quais são as funções de contagem que existe? Existe conte.num, conte.valores, conte.c, conte.6 e contar.vazio. Não existe conte, não existe conte D, nem conte até, nem conteador, nem contador. Então o gabarito só pode ser letra B. Dentre as funções de contagem existentes nos softwares de planilha eletrônica, no Excel e no Calc, a gente vai ter conte.num para contar dentro de intervalo quantas células são número, conte.valores, conta qualquer coisa diferente de vazio, pode ser número, texto, letra. Conte.se é para estabelecer uma condição, no caso, quantas vezes um determinado nome aparece, isso é uma condição. Ele não quer contar todo mundo, ele só quer contar se Renato, só quer contar se Nova Iguaçu. Entendi. E o conte 6 admite múltiplos critérios. Né? Conte-se Nova Iguaçu e feminino. Conte-se Nova Iguaçu e masculino. Eu poderia ter múltiplos critérios. O vazio, ele não é conte, é contar. Ok? Então, o gabarito letra B, além de atender o enunciado, é a única alternativa com sintaxe válida. Legal. Vamos para a próxima. Percebam que em 2023 as questões já ficam muito mais tranquilas, né? São considerados sistemas de navegação o Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome e o Edge. O Thunderbird, ele é concorrente do Outlook. É um programa cliente de correio eletrônico. Isso está dentro de conceitos de internet. Então, o gabarito aí é o quê? Letra C de Charlie. Vamos que vamos. Considerando os softwares maliciosos existentes e suas características, quais malwares são considerados spywares? Opa, essa a gente já viu. O Keylogger, o Screenlogger e o Adware são considerados programas espiões. O Worm não, Zumbi não, Backdoor não. O que é RAT? RAT é uma sigla que representa Remote Access Trojan. Então, é uma espécie de cavalo de Troia. Legal. Keylogger e Adware. Gabarito, letra E. O Keylogger captura teclas, captura tudo aquilo que é digitado. O Screenlogger captura telas. E o Adware exibe anúncios, propagandas. Né? São as vinculações que você deve gerar. Keylogger relaciona com captura teclas. Screenlogger captura telas. E Adware, anúncio ou propaganda. Gabarito, letra E de eco. Legal. Durante a navegação web, no site do Instituto Federal do Maranhão, utilizando o Firefox, um colaborador fechou acidentalmente a aba em que o site estava aberto. Em qualquer navegador,
Se acontecer isso, você pode reabrir a aba recentemente fechada, pressionando Ctrl Shift T. Gabarito, letra C de Charlie. O Ctrl T, ele abre uma nova guia. As guias podem ser chamadas de tab, é por isso que é Ctrl T. O Ctrl N abre uma nova janela. O Ctrl W fecha. Agora, se você se arrepender, fechou e se arrependeu desde que você esteja no programa, né? Ou seja, se você tem 10 guias abertas, Ctrl W vai fechando uma por uma. Aí você consegue reabrir. Agora, se só tiver uma, você fechar e sair do programa, aí não adianta pressionar Ctrl Shift T. O Ctrl Shift T vai ser usado para reabrir a aba recentemente fechada. Gabarito, portanto, letra C de Charlie. E vamos que vamos. Considerando o programa Microsoft Excel instalação padrão em português Brasil, qual recurso corresponde à seguinte descrição? Identifique facilmente tendências e padrões. Isso já caracteriza a formatação condicional. Quando a gente entra no Excel, estou abrindo o programa. Vou colocar aqui 5, 7, 8, 3, 4, 9, 2. Coloquei números aleatórios. Vou selecionar. Formatação condicional. Olha o que aparece na descrição. Identifique facilmente tendências e padrões. Igual ao enunciado da questão. Então, formatação condicional. Agora, só para ilustrar, o que a formatação pode fazer? Uma formatação condicional. Então, eu posso criar regras e estabelecer aqui, ó, aquelas que são menores do que 5,5 vão ficar preenchidas em vermelho. Se são menores que 6, vão ficar preenchidas em vermelho. Pronto. Eu criei uma regra de formatação condicional. Então, com isso, ele mostra para mim o quê? Padrões, tendências. É a ideia da formatação condicional. Gabarito, letra B. Classificar é colocar em ordem, né? Crescente ou decrescente. Filtrar é para que eu possa visualizar subconjuntos de acordo com o critério. Ah, eu não quero ver todo mundo, eu quero ver só os que são maiores que 6. Aí ele oculta as células que não atendem àquela regra. O teste de hipóteses vai permitir que você verifique se uma premissa é ou não verdadeira. Vai permitir que você trabalhe com atingir meta para chegar a resultados em cima de uma variável. E modos de exibição personalizados não tem a ver, gabarito letra B. Legal. Voltamos para fundamentos de informática, conceitos de hardware. Quanto às grandezas computacionais, relacione as colunas e assinale a alternativa correta. 1 byte corresponde a 8 bits. Então, 2 bytes são 16 bits. Se o número 1 é um terceiro, eu já eliminei 3 alternativas. 1 quilo de byte, 1 kilobyte, são 1024 bytes. Então, o número 2 é o último. Gabarito letra A. A ordem vai ser quilo, mega, giga, tera e peta. Cada um sempre 1024 anterior. Então, quilo são 1024, o mega são 1024 ao quadrado, o giga são 1024 ao cubo, o tera são 1024 elevado a 4 e o peta são 1024 elevado a 5. É sempre 1024 vezes o anterior. Ok? Legal. Em relação aos softwares maliciosos, essa é a alternativa que apresenta uma característica de um malware classificado como ORM. O ORM, também chamado de verme, é um programa que tem, por natureza, a capacidade de se replicar.
Você olha, tem 1, daqui a pouco tem 10, daqui a pouco tem 100. A ideia do ORM é ficar se replicando. E nessa de replicar, ele congestiona a rede. Ele consome recursos, ele causa lentidão. Vamos ver. Na letra A, configura-se uma rede composta por inúmeros equipamentos zumbis. Uma rede composta por inúmeros equipamentos zumbis é chamada de botnet. Zumbi é bot. Rede zumbi, botnet. Permite que o invasor retorne. Característica do backdoor. Ao equipamento comprometido por meio da criação ou modificação de serviços no sistema. O backdoor é a porta dos fundos aberta, que vai permitir o ingresso sem senha, o retorno. Monitora operações de um computador, coleta e envia informações ao invasor. É o spyware. É um conceito genérico para o software espião. Armazena teclas digitadas. É o keylogger. Essa questão é boa, né? Ela é didática, ela é instrutiva. Cada alternativa tem uma teoria. O ORM tem a característica de propagação, gabarito letra E. Propaga-se de forma automatizada pelas redes, explorando vulnerabilidades, enviando cópias de si mesmo de computador para computador, causando lentidão, congestionamento, consumindo recursos. Gabarito, portanto, letra E de eco. E agora, considerando teclas e combinações de teclas de atalho, no LibreOffice a gente tem atalhos em inglês. No Microsoft Office a gente tem atalhos em português. Tem que tomar cuidado. Essa questão ela foi relativamente boa, né? Porque cortar vai ser o X da tesourinha, tanto em português quanto em inglês. Cortar vai ser o X. Ó. Com isso eu já eliminei 2, porque o terceiro elemento é 1. O colar vai ser o biquinho da cola. A revisão de véspera, o biquinho da cola é o colar. Então, o 3 é o Ctrl V. Com isso, acabou a questão. O examinador foi bastante benevolente. Localizar e substituir. Localizar é o Ctrl F. Localizar e substituir é o Ctrl H. E renomear, editar, né, modo de edição de célula, é o F2. Legal. Gabarito letra C. Vamos que vamos! O navegador Google Chrome, versão 112 em português do Brasil para o Windows, oferece um recurso de acessibilidade por meio da extensão Caret Browsing. O que é isso? Se você tem domínio da língua inglesa, ainda consegue se safar aí pela tradução, né? A ideia de caret está associada a cursor. Como é um recurso de acessibilidade, a gente tem que pensar que ele vai atender a algum tipo de deficiência. O Caret Browsing vai permitir que você navegue utilizando o teclado, utilizando o cursor através do teclado. Então, ajusta a cor em páginas da web? Não. Permite percorrer uma página web usando o teclado em vez do touchpad, em vez do mouse. Gabarito, letra B de bravo. E aí, fica ciente dessa funcionalidade. Beleza? Se cair de novo amanhã, já sabe o que é. Vamos que vamos! Durante a edição de um documento, o recurso substituir no Word 2013 permite que o usuário pesquise um texto que deseja mudar e substitua por outro. No Word, qual vai ser o atalho para substituir? Qual o raciocínio? O Word tem atalhos em português. Quando eu pego a palavra substituir, o Ctrl S já é o sublinhar. Então não puderam usar o Ctrl S. Aí pegaram o U. Ctrl U é o atalho para substituir. Numa questão como essa, a letra C ela é horrorosa. Porque Shift L coloca L maiúsculo. A letra C é horripilante. Shift Del no Word e no Writer é para recortar. Ctrl D é para fonte. Gabarito letra D de delta. Vamos nessa.
Polícia Científica do Paraná. Analise a figura a seguir, que representa um trecho de células do Excel em sua versão presente no Office 365. Sendo que a coluna candidato indica o nome de um candidato e a coluna nota indica a nota de um candidato. Considerando esses dados, assinale a alternativa que apresenta a terceira maior nota entre os candidatos apresentados na figura. Bom, eu vou olhar ainda a figura na próxima tela, no próximo slide. Mas de antemão, para eu conseguir a terceira maior nota, eu vou ter que colocar a função maior, o intervalo, ponto e vírgula 3, onde esse 3 indica a posição terceira. Então, ó, a terceira maior nota vai ser igual a maior, abre parênteses, de C3 até C11, ponto e vírgula 3. Não existe a função terceira maior, não pode ser máximo, porque máximo retorna o maior de todos, não vai permitir especificar posição. Não pode ser média. A dúvida agora está entre a letra C e a letra E. Só que na letra E ele botou vírgula. A vírgula no Excel é um separador decimal. Por isso o gabarito aqui é o quê? Letra C de Charlie. E agora, pessoal, vamos caminhando aí para a nossa última questão dessa revisão de véspera. O que é o gerenciador de nomes do Excel? Você sabia que você pode atribuir nomes a um intervalo de células? Eu posso selecionar esse intervalo de células aqui, ó, e chamar de comida. Vou teclar Enter. Agora eu posso colocar a média de comida. Eu posso colocar o máximo de comida. Eu vou poder colocar a soma de comida. Eu dei nome a uma célula ou a um intervalo de células. E esse gerenciador de nomes, ele vai permitir que eu gerencie, que eu manipule esses nomes que foram atribuídos. Seja excluindo os nomes, seja criando novos intervalos nomeados. O gerenciador de nomes dados a células ou a intervalos. Então, a funcionalidade permite nomear automaticamente arquivos? Não. Para nomear arquivo é salvar como? Nomear automaticamente planilhas? Não. Criar nomes aleatórios? Não. Nomear automaticamente fórmulas simples? Também não. Mas substituir a referência das células. Ao invés de colocar a letra da coluna e o número da linha, ao invés de representar o intervalo de uma maneira clássica, a gente pode usar o nome que foi dado àquelas referências. Por isso o gabarito é o quê? Letra E de eco. Galera, com isso a gente vai fechando a nossa revisão de véspera. O Instituto OCP até 2023 era tranquilo. Em 2024 trouxe umas questões um tanto diferentes, mais rebuscadas, mais complexas. E a gente corrigiu as últimas questões em ordem decrescente, né? Das mais novas para as mais antigas. Espero que vocês tenham gostado da revisão. Espero ter, de alguma forma, acrescentado um conteúdo, dirimido alguma dúvida. E me coloco à disposição, inclusive. Se vocês precisarem ainda hoje, sabadão, pode me mandar mensagem pelo Instagram. Né? Se tiver alguma dificuldade, eu estou aí para ajudar. Beleza? prof.renato da Costa é o meu Instagram. Fica o convite aí para que vocês me sigam. Um grande abraço. Sucesso amanhã. Uma excelente prova. Fiquem com Deus. E até a próxima oportunidade. Valeu!